Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai o nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai o nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir sua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Meus irmãos em Jesus, que Deus nos abençoe, encarnados e desencarnados. Nós vamos falar sobre culto do Evangelho, luz no lar. O culto do Evangelho deve ser feito uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Para que tem que ser no mesmo dia e no mesmo horário? Para que a espiritualidade possa estar conosco naquele momento, nos envolvendo, fluidificando a água a qual vai estar em cima da mesa. Como proceder no culto do Evangelho no lar? Colocar um copo de água para cada familiar que ali estiver. Abrir o Evangelho, fazer a prece, ler algumas perguntas do Livro dos Espíritos e comentar entre ambos. E depois, no final, antes do encerramento, trocar ideia como foi a semana do filho, do pai, da mãe, do avô, quem estiver ali. Por mais que a criança tenha 2, 3 anos, agir como uma pessoa adulta. Ali é uma
uma criança, mas existe um espírito milenar. Então, filhinho, como foi a sua semana? Como foi lá na sua escolinha, com a sua professora ou com a sua tia? E depois nós agimos também com sinceridade. Ah, meu filho, ah, minha esposa, a minha semana foi um pouco turbulenta, foi um pouco difícil no trabalho, com os colegas de trabalho, ou foi tudo bem, ocorreu tudo nas mil maravilhas. E depois desses comentários do Evangelho, do Livro dos Espíritos, fazer o encerramento, pedindo a Deus e a Jesus que possa fluidificar aqueles copos de água que ali estão. Dizer, Deus, Jesus e a espiritualidade sabe das nossas necessidades. Por isso que nós devemos ter disciplina. Quando o Chico Xavier foi começar a trabalhar com Emmanuel, ele exigiu 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Por que isso? Porque a espiritualidade tem um universo para trabalhar. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, da psicografia de Chico, lá ele nos fala que existe muito mais planetas habitados do que grãos e areias no oceano. Então, para vermos o quanto é grande esse universo, e como nos fala o Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai. Então, os benfeitores espirituais percorrem o universo, os benfeitores espirituais percorrem o planeta Terra, e além de tudo, ainda existem cidades como o nosso lar, Campo da Paz, né? São cidades que estão no mundo espiritual, além dos planetas. E se nós buscarmos lá na Gênesis, nós vamos ver aonde nos relata que a nossa nebulosa ou a nossa Via Láctea tem 30 milhões de sóis. E cada sol desses arrasta em torno de si 20 planetas habitados. Então, só a nossa Via Láctea, a nossa nebulosa, existe 600 milhões de planetas habitados. E nós achamos que trabalhamos muito, mas a espiritualidade trabalha muito mais. Lá não existe dia, não existe noite. E se nós buscarmos as obras de André Luiz, nós vamos ver como a espiritualidade age, tanto quanto durante o dia, quanto à noite. A noite é o horário mais propício, porque se é serena, né? A maioria dos seres estão adormecidos. Então a espiritualidade trabalhando. Então devemos sim ter disciplina, né? E fazer o culto do Evangelho no lar. Se for na segunda-feira, às 20 horas, vamos manter segunda-feira às 20 horas. Se for no domingo às 17 horas, vamos manter, né? É um compromisso com a espiritualidade. E o que é o culto do Evangelho no lar? É luz para o lar. O culto do Evangelho no lar é para estreitar os laços familiares, porque André Luiz nos fala nas suas obras que os nossos maiores adversários estão dentro do nosso lar. E se nós buscarmos as obras de André Luiz, nós vamos ver lá no livro E a Vida Continua, de André Luiz, a trajetória de Desidério e de Amâncio, de Túlio Mancini e de Caio Serpa. Quer dizer, Amâncio eliminou Desidério com um tiro, e como Caio Serpa também eliminou Túlio Mancini por causa de Evelina. E o que aconteceu? Como Brígida e Amâncio já tinham uma idade um pouco avançada, eles não poderiam ter filhos mais, né, biológicos. Então, o mundo espiritual trabalhando e agindo, Deus se aproximando dos seres para que eles possam se estreitar os laços. Desidério foi adotado por Brígida e por Amâncio. Mas Caio Serpa
já sendo jovem, se consorciou com Vera, recebeu Túlio Mancini como filho biológico. E ali são inimigos a qual o mundo espiritual colocou um no caminho do outro para que eles possam se estreitar os laços, se acertarem. Então o culto do Evangelho no lar é muito importante para a família. O culto do Evangelho no lar é luz para os nossos amigos espirituais e para os amigos, para os inimigos espirituais que nós temos, que a qual a doutrina espírita chama-se de obsessor. Mas devemos fazer do fundo dos nossos corações, não fazer por fazer ou fazer por obrigação, né? Só que, meus irmãos, nós não podemos fazer do culto do Evangelho no lar uma extensão da casa espírita, convidar os vizinhos, os amigos para participar desse culto, porque nós não temos alçada moral, né? E ali vai estar os obsessores de cada um daquelas pessoas que não faz parte da família. Então, não somos igual a Jesus, né? Que tinha uma alçada moral, né? Então não podemos fazer dos nossos lares centros espírita. Aí nós não vamos suportar o problema da obsessão. E isso pode trazer um transtorno muito grande para a família. Em vez de trazer luz, trazer problemas. E problemas pesadíssimos. No livro Jesus no Lar, da fotografia de Chico, ditado por Neio Lúcio, lá ele veio, Jesus fez o primeiro culto do Evangelho no lar no planeta Terra. E foi aonde? Na casa de Simão Pedro, na casa do caminho. Então ele, na abertura lá do culto do Evangelho no lar, na casa do caminho, na casa de Simão Pedro, perguntou a Pedro: Pedro, o pescador, quando vai levar os seus peixes para a feira, o que ele leva? Aí Pedro falou: ah, Senhor, ele leva os melhores peixes, porque ninguém vai comprar resíduo de peixe. E o oleiro que vai moldar o barro para dar a forma que ele quer? Ah, Senhor, ele vai dedicar aquilo com muito amor e muito carinho. E o carpinteiro que vai preparar uma madeira para moldar alguma coisa, alguma peça? Ah, ele vai usar o enxó, o serrote, vai moldar e dedicar todo o carinho. Então, Pedro, o lar é o primeiro templo da alma. Então nós temos que dedicar na íntegra o nosso lar, a família. Nós temos, quando nós nos propomos a se relacionar com alguém, a construir o nosso lar, um lar, nós devemos fazer o quê? Nós devemos renunciar o eu, né? E vivenciar o nós. Os pais têm que renunciar aos filhos, dedicar amor, porque os pais hoje em dia, o que eles pensam em dar aos filhos? Os brinquedos de última geração, e deixam a desejar, deixa de dar o principal. O que é o principal? O amor. E aí mais tarde vão colher o que plantaram. Assim nos fala Emmanuel, lá no livro Consolador, da fotografia de Chico, que a criança é um trato de terra que vai produzir conforme nós tenhamos preparado. E lá vem nos falar no Evangelho, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, o parentesco espiritual e o parentesco material. Os laços não estabelecem necessariamente os laços espirituais, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o espírito que criou, não foi o pai que criou o espírito, ele apenas lhe forneceu o corpo. Então, essa divergência nos lares, porque a maioria não são familiares espirituais. Quer dizer, os pais, na maioria das vezes, são progenitores. E lá nos fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. É o que mais tem hoje, são ingratidão. Por quê? Porque antes dos filhos honrar o pai e a mãe, precisa dos pais honrar os teus filhos.
pais não fazem. Honrar em que sentido? Dar amor, dar atenção. Fazer um culto do Evangelho no lar, se estreitar esses laços, como fazia Dona Antonina no livro psicografado por Chico, ditado por André Luiz, Entre o Céu e a Terra. No capítulo 6, o capítulo é num lar cristão. Então Dona Antonina era um ser espiritualizado. E lá ela tinha o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar. E Dona Antonina, mais ou menos, sabia da sua prova, que era uma prova pesada aqui. Então, quando ela casou e teve 4 filhos, com o passar do tempo, seu esposo a abandonou. E ela perdeu o Marcos com 8 anos de idade, com pneumonia. Mas mesmo assim ela se manteve firme, ali com dignidade, para conduzir a família. Arrumou serviço numa fábrica de roupas, para dar o sustento da família. E uma vez por semana ela fazia o culto do Evangelho no lar, sem revolta, sem mágoa, sem ressentimento, porque o esposo o abandonou e ela perdeu o seu filho Marcos. Então, certa feita, na abertura do culto do Evangelho no lar, como se diz, colocando um copo de água para cada um, ela pediu que Lisbela, sua filha de 5 a 6 anos, fizesse a abertura do culto. E a Lisbela fez uma prece maravilhosa, uma prece envolvedora, que no final da prece de Lisbela falou assim: filha, que lindo essa prece que você fez na abertura do culto do Evangelho no lar. É uma criança de 6 anos, mas ali está um espírito milenar. E depois ela pediu para o seu filho abrir o Novo Testamento, e ela abriu no capítulo 18, versículo 21, a anotação de Mateus, perdão das ofensas, aquela passagem onde Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele perdoa, se é até 7 vezes, aonde Jesus responde: não, Pedro, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E no final do culto do Evangelho no lar, ali nos comentários, Haroldo diz: mamãe, por que Jesus nos pede massacrantemente para que nós perdoamos uns aos outros, por mais que essa pessoa tenha nos ofendido profundamente? Aí Dona Antonina, com aquela paz que só as pessoas espiritualizadas têm, disse assim: meu filho, Jesus nos pede incessantemente para que nós perdoamos, porque quem não perdoa não é feliz. Quem não perdoa não dorme o sono dos justos. Quem não perdoa não vive em paz. Quem não perdoa anda pela rua pensando se vai ter que mudar de passeio, porque vai encontrar aquela pessoa que se julga ser o seu inimigo. Então, por isso que Jesus nos recomenda o perdão não 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque Jesus quer a nossa felicidade. Então, meus irmãos, nós não queremos seguir Jesus? Então vamos aprender a perdoar. Perdoar os inimigos não significa que devemos trazer eles para o nosso convívio, porque sabemos que são dignos de confiança. Mas podemos todas as noites orar, pedir a Deus que o envolva, que o ampare, que desperte do seu coração o sentimento do amor. Agora, quem não perdoa, não vive em paz, não tem alegria. As nossas preces não são atendidas porque emana de um coração aonde tem desejo de vingança. Para que a espiritualidade de Deus e Jesus atenda os nossos pedidos e ouça as nossas preces, nós temos que buscar, antes de pedir algo a Deus e a Jesus, através das nossas preces, pedir: Senhor, ajuda-me a tirar do meu coração esse ressentimento contra alguém que me prejudicou, porque eu estou sentindo mal. Assim aconteceu com o nosso querido Chico Xavier. Assim nos fala lá naquele livro, Chico de Francisco. Chico tinha um cachorro que foi atropelado, o cachorro era paraplégico. Então esse cachorro ficava num cobertor ali.
E todas as noites, quando o Chico chegava da psicografia ali 3, 4 horas da manhã, antes de tomar o seu café para ir descansar, ele trocava o cobertor do cachorro, ele dava comida, dava água. E uma das suas vizinhas, vendo aquela dificuldade de Chico, falou assim: eu vou ajudar o Chico. E envenenou o cachorro, e matou o cachorro. E Chico chorou demais. E aí uma outra vizinha, daquelas que gosta, né, de levar e trazer, pô, vou contar para o Chico, porque o Chico está achando que o cachorro morreu de morte natural e ele morreu envenenado. Então ela chegou e falou assim: Chico, a vizinha dona fulano de tal envenenou o seu cachorro e não morreu de morte natural. Então criou um sentimento negativo no coração de Chico, a ponto de atrapalhar o trabalho de Emmanuel com o Chico na psicografia. E aí Emmanuel chegou até Chico e falou assim: Chico, reconcilie meu filho. Ele falou: não, Emmanuel, eu não tenho raiva dela. Ele falou assim: Chico, mas está criando algo em volta de você que está atrapalhando o nosso trabalho. Então você vai fazer o seguinte, Chico, você vai mandar alguém na casa dela e perguntar o que ela mais queria ganhar de presente, o que ela gostaria de ganhar de presente. E Chico foi obediente, pediu a outro amigo para ir lá na casa dessa senhora, perguntar a ela o que ela gostaria de ganhar de presente. Então ela disse que era uma máquina de costura. Então Chico foi nessas lojas, comprou em longas prestações, porque ele era um funcionário público, ganhava muito pouco. E quando foi levar esse presente para essa senhora que envenenou o seu cachorro, ela veio correndo e deu um abraço demorado no Chico, que aquela energia negativa a qual o Chico estava sentindo sumiu. Então ele começou a trabalhar normalmente de novo. Então a mágoa, o ressentimento, o rancor é o maior entrave à nossa felicidade. E Deus, Jesus, a espiritualidade não nos atende os nossos pedidos. Por quê? Porque nós temos ódio no coração. Aí Haroldo, filho da dona Antonina, no capítulo 6 do livro Entre a Terra e o Céu, falou para a mãe: mamãe, se o papai não nos tivesse nos abandonado, talvez Marcos não teria desencarnado, porque ele estaria trabalhando e ajudando nós a comprar os remédios de Marcos. E o que a dona Antonina falou para ele? Perdoa, meu filho, agradece a Deus, porque seu pai te deu a oportunidade de reencarnar. É o que fala o Evangelho no capítulo 14, honrai vosso pai, vossa mãe, parentesco espiritual e parentesco material. Quer dizer, o pai deles é o pai biológico, mas espiritual não tem nada a ver. Então, a doutrina espírita nos esclarece sobre tudo que nós estamos passando nesta vida. Não vamos revoltar contra a providência, não vamos revoltar contra Deus. Deus quer o melhor para nós. Então não vamos perder a oportunidade de reunir em família, de fazer o culto do Evangelho no lar, porque o culto do Evangelho no lar é luz para a família. É luz para os espíritos que não têm compromisso com a verdade. É luz para os nossos amigos que não têm conhecimento ainda nem que desencarnou. E se nós buscarmos lá nos mensageiros, nós vamos ver na casa de Isabel e Isidoro, dois seres que se uniram por amor. Dois seres que foram preparados no nosso lar. Isabel e Isidoro. O que mais tem hoje em dia aqui no planeta Terra são seres que se unem ao outro por interesses materiais. Isso não dura. E quando dura, há uma tribulação no lar. Então vamos ouvir a voz do coração. Não vamos colocar interesses materiais, vamos colocar os interesses espirituais, o sentimental. Assim foi Isabel e Isidoro, reencarnaram, se casaram, teve 4 ou 5 filhos, não me recordo. Um filho era do campo da paz, das trevas. Os outros foram todos preparados no nosso lar. Então esse menino estava tendo a oportunidade de conviver com seres espiritualizados.
Isabel, Isidoro e suas irmãs. Ele era um pouco revoltado, arredio, não aceitava a condição de ser, porque a família Isidoro e Isabel era pobre. Ali não tinha o supérfluo, mas tinha o mais necessário, o amor. Ali às vezes faltava o que comer, mas não faltava o amor. Então, uma vez por semana, Isabel e Isidoro reuniam os filhos e faziam o culto do Evangelho no lar. Com o passar do tempo, Isidoro desencarnou. Como eles eram alma fis, como eles eram almas gêmeas, como se diz, o mundo espiritual permitiu que ele ficasse ali para ajudar na conduta dos filhos, na intuição de Isabel. E de vez em quando, Dona Isabel via Isidoro de relance, porque ela tinha a mediunidade da vidência. E quando ia fazer o culto do Evangelho no lar, ela via a espiritualidade ali em volta. Porque até então o lar de Isabel e Isidoro era um posto avançado do nosso lar. Ali reinava a paz, a concórdia, o amor entre ambos. Então, certa feita, fazendo o culto do Evangelho no lar, passando muita dificuldade, eles abriram o Novo Testamento e leram e começaram a comentar. As meninas comentando que Jesus é muito bom, que Jesus é maravilhoso, o menino revoltado da sua condição de ser, que o seu pai teve um desencarne prematuro. Ele falou assim: mamãe, esse Jesus não é tão bom assim não, porque nós estamos passando muita dificuldade financeira. Aí a menina atalhou, o garoto falou assim: não fala assim de Jesus. Você lembra a semana passada que nós não tínhamos nada que comer? Que a dona fulana de tal veio aqui trazer um bolo maravilhoso para nós, que deu para nós alimentarmos a semana inteira? Então Deus dá a prova, mas também dá o conforto, dá a ajuda. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Deus coloca o fardo conforme nós consigamos trabalhar, carregar. Não vamos desesperar na nossa condição de ser, como esse garoto, como Haroldo, filho da dona Antonina. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Então vamos refletir, em vez de desesperarmos, vamos buscar Jesus através da prece. E Ele vai enviar o Consolador. Como nos fala no Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 6 ou 7 fala lá: eu sou o grande médico das almas. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mas nós, ignorantes que somos, buscamos todos os recursos dos médicos da terra, buscamos todos os recursos da medicina convencional e esquecemos de buscar o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, o clínico geral, chamado Jesus de Nazaré. Ele tem a panaceia. O que é a panaceia? Remédio para todos os males. Então é o culto do Evangelho no lar, meus irmãos, nos proporcionando tudo isso. E lá naquele livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 31, lá André Luiz nos relata que Lisbela, a filha de Dona Antonina, estava com uma pneumonia e foi levada ao hospital. Levando ao hospital, o médico prescreveu as medicações e precisava de um enfermeiro para que pudesse dar os remédios na hora certa para Lisbela. Então foi designado Mário. O acaso não existe, meus irmãos. Então Mário chegou na casa de Dona Antonina para fazer uma medicação em Lisbela, no dia do culto do Evangelho no lar. Então os meninos ficaram muito felizes com a presença de Mário, começaram a bater papo, até parece que eles conheciam, que eles eram amigos de longas datas. Começaram a conversar com a Dona Antonina, com as crianças, até chegar ao horário de fazer o medicamento a Lisbela.
E antes disso, era o horário do culto do Evangelho do lar. Então, a dona Antonina falou assim: Mário, você aceita fazer o culto do Evangelho no lar conosco? Quer dizer, totalmente diferente, meus irmãos, de você convidar os seus vizinhos. Se chegar alguma visita na sua casa e for o horário do culto do Evangelho no lar, convida-os para participar. É rápido. Então ela convidou o Mário, dona Antonina, ele aceitou de bom grado. Então foram fazer o culto do Evangelho no lar, fizeram a abertura e pediu para Mário abrir o Novo Testamento, aonde caiu no capítulo 5, versículo 25: reconciliai-vos o mais depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Aí Mário tinha uma contenda com uma família, aí Mário tinha uma mágoa com uma família, ele queria vingar, custe que custar. Ele ficou pálido. Reconciliai-vos o mais depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E aí no final do culto, nos comentários, ele perguntou a dona Antonina: mas devemos reconciliar sim com os nossos adversários? Ela falou: sim, não devemos guardar mágoa de ninguém. Por mais que seja duro a ofensa, por mais que seja duro, não vamos guardar mágoa. Porque quem perdoa está com Jesus no coração. E quem não perdoa, vive em sintonia com as trevas. Nós queremos seguir Jesus, mas não deixamos as trevas de lado, por causa desses pensamentos de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa. E desse dia em diante, Mário começou a refletir nas suas atitudes. Quer dizer, é o culto do Evangelho no lar. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, vem nos mostrar a trajetória de Fábio. Fábio era um ser espiritualizado. Fábio começou a namorar a dona Mercedes. E começou a fazer o culto do Evangelho no lar. Então, eles eram afins. E com o culto do Evangelho no lar foram se envolvendo cada dia mais, aumentando a sintonia entre ambos. E aquele lar maravilhoso, veio 2 filhos e eles viviam em paz. O que é isso? O culto do Evangelho no lar. A prece dentro do lar. Os seguidores do Espiritismo têm a obrigação de fazer o Evangelho todos os dias. Fazer uma prece do fundo dos nossos corações e uma vez por semana fazer o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, meus irmãos, é luz. É o que nos liga a Deus, a Jesus e a espiritualidade. Certa feita, um fazendeiro passava por uma estrada e ao lado dessa estrada tinha uma casinha singela. Então, numa dessas suas viagens para a cidade, para cuidar dos seus negócios, das suas finanças, ele olhou para aquela casinha, viu aquela casinha com a janela aberta e uma criança de 5 a 6 anos, de joelho, mais ou menos assim. Aquilo lhe chamou a atenção. Ele se aproximou com o seu cavalo diante da janela e disse: sua mãe te colocou de castigo, minha filha, o que está acontecendo com você? Ah, Senhor, eu estou orando a Deus. Larga de bobagem, Deus não existe. E se existir, Ele está muito distante, Ele não vai ouvir as suas preces. E nós todos somos ligados uns outros, e todos ligados em Deus, através do éter cósmico. Deus nos ouve. Deus atende os nossos pedidos no momento mais propício, a qual nós estamos preparados para receber. Então, ele ouviu os lamúrios dessa criança. E por que que você está pedindo a Deus? Ah, Senhor, o papai faleceu, a mamãe está doente, e tem mais 2 irmãozinhos, e nós não temos o que comer, e não temos o dinheiro para comprar o remédio da mamãe. Ele arrancou do seu bolso alguns valores e entregou à criança, falou assim: vai comprar o remédio da sua mãe e o alimento que vocês necessitam. E foi embora.
Mas algo me chamou a atenção, ele olhou para trás e ela está lá de joelho de novo, do mesmo jeito. O que será, ele pensou, que essa criança agora está pedindo? O que está acontecendo com esta criança? Retornou no seu cavalo, chegou lá e falou: filha, o que você está precisando agora? Ah, Senhor, agora eu não estou precisando de mais nada. Agora eu estou orando a Deus, a Jesus, agradecendo a Ele por ter enviado esse anjo da guarda que é o Senhor, que nos deixou esses valores para suprir as nossas necessidades. Então é a prece feita no fundo dos nossos corações, que chega até Deus, a Jesus, mas precisa ter amor, não pode ter mágoa, rancor, ódio. Então vamos refletir nisso, meus irmãos. Vamos começar a fazer o fruto do Evangelho no lar e saber orar. Não desesperar por Deus e Jesus e a Espiritualidade não atender os nossos pedidos de imediato, porque Ele sabe o momento propício para atender os nossos pedidos. Então, agindo desta forma, começaremos a vivenciar a felicidade tão almejada por todos nós. Agindo desta forma, começaremos a estar em paz conosco mesmo. Todas as noites, ao deitar no nosso travesseiro, dizemos: nada tenho contra ninguém. É aí que as bênçãos do céu nos envolvem e nos amparem e faz com que os nossos dias seja mais tranquilo neste mundo de prova e expiações. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor, ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão trazer mensagens do além de caridade e perdão. Ensinou que, embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar. Trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, ponte entre a vida na terra e na eternidade, abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade, abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade, ensinou que, embora não possamos no tempo voltar, é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem
Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Sente a brisa tocar o seu corpo, curte a liberdade. Com a mesma força que eu sinto a sua saudade. Voa livre em direção ao sol, não existem mais grades. E espalha pelo mundo canto de felicidade. E espalha pelo mundo canto